Então, me confirme aí que está aparecendo, já está aparecendo aí para todo mundo, né? Só dá um ok no chat ou dá um joinha aí. Ó, André agora falou que está conseguindo ouvir, então boa noite, André. Agora vai receber o boa noite aí, ó. Tem um monte de joinha, então tá tudo certo. Tá aparecendo aqui já, né, para vocês. Então vamos lá, né? A ideia hoje, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né, oficialmente. Ó, estamos aí já com 47 pessoas. Hoje o tema é descubra como montar um dashboard, né, que une 4 dimensões. Acho que muitos de vocês, né, me ouvem muito falar sobre métricas, né, métrica de fluxo é um tema que eu bato muito na tecla, falo um monte, né, vocês ficam recebendo um monte de mensagem, um monte de e-mail, ficam me vendo lá no Instagram, toda hora passando lá na cara de vocês lá, falando, ó, a métrica que, né, o dashboard e tal, então, por quê? Porque é importante, né, vocês precisam dominar isso, é o básico bem feito, não adianta a gente ir para o avançado sem dominar isso. Mas só isso não resolve, né? E como muitos de vocês sabem, né, a gente precisa ter um pensamento mais amplo, né? Que é o famoso, né? Qual que é o pensamento mais amplo? Vamos ver se vocês botam aí no chat aí, qual que é o nome famoso aí do pensamento mais amplo? Em inglês, aquele nome bonito, né? Vamos lá, eu quero ver aí se vocês estão ligados. Qual que é o nome do pensamento amplo, né? Quando a gente pensa e olha o todo, assim, aquele pensamento que a gente olha tudo e não olha só um pedacinho. É o pensamento que pensamento sistêmico, aí, ó, Max, parabéns, Max ganhou a estrelinha. Então, o pensamento sistêmico, né? O pensamento sistêmico, ele justamente ele vem na perspectiva de que a gente tem que olhar várias coisas, né? Vocês já sabem, já me ouviram falar algumas vezes, mas é importante sempre reforçar que a gente nunca vai olhar sobre uma perspectiva só, né? A gente vai olhar a gente começa a olhar para uma perspectiva e olha sobre como essa perspectiva se conecta com as outras. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre o dashboard das 4 dimensões. Você vai aprender aqui como, né, conectar com o resultado OKR, métrica, entrega e métrica de fluxo, saúde da operação e saúde das equipes. Tá? Esse é o tema de hoje. Então, eu sou Caco Mafra, né? O meu objetivo é acelerar as empresas de tecnologia, né? São vários anos de experiência, tem, né, o livro Jornada Kanban na Prática, tem um monte de conteúdo, tem vídeo, tem post, tem tudo que vocês imaginar de conteúdo aí tem disponível para vocês. Eu já liderei, né, o time de agilidade da RD Station, da Senior. Sou criador do Formação Kanban Expert, co-criador do Stat Canvas. Tenho experiência em diversos ramos, né, tanto empresa rápida de aceleração quanto empresa consolidada, como a Lynx, a TOTS e a Senior. E eu quero, essa mescla é o que eu trago de experiência para vocês, tá? Eu moro aqui em Florianópolis, minha família é a Aline e o Ian. Eu sou remador, velejador, ciclista, cozinheiro amador. Essa semana também vou estar no TDC Floripa, então, né, vou sorteio um monte de ingressos essa semana aí. Se alguém ganhou ingresso aí, manda aí, bota aí no chat aí. Então, e vou estar lá ao vivo, né? Então, inclusive tem parte lá online, se você estiver vendo essa semana, se cadastra lá, vou dar uma palestra mais profunda sobre esse tema de Value Stream, inclusive lá no Palco Stadium, que acho que é na sexta-feira, tá? Se você ainda não me segue lá no Instagram, né? Lá no Instagram eu trago um monte de conteúdo super legal, né? Para como vocês podem aplicar essas coisas. A ideia é sempre trazer a síntese, né? Tem lá conteúdo sobre priorização, né? O Scrum, vilão, mocinho, né? Métrica de fluxo, né? Eu fiz um Reels aí do plugin do Gira ali que bombou ali. Então, plugin gratuito. Se você tem problema com métrica no Gira, pô, vai ali, pega aquele plugin ali que tá gratuito. Então já me segue lá, né? Se você ainda não segue, segue lá, @cacoxp, né, para você poder acompanhar, né? Quer saber um pouco mais depois, se clica nesse linkzinho da bio aqui, tem mais coisa lá, tá? Aí tem, inclusive você pode ganhar um diagnóstico gratuito lá comigo. Então, toda pergunta é boa, né? As opiniões são bem-vindas e eu quero aqui, né, interagir com vocês, entregar algo aqui de qualidade para que a gente possa aproveitar o melhor dessa 1 hora aqui, né? E obrigado a todo mundo que está aqui ao vivo, né, junto com a gente. Então, fiquem à vontade, perguntem, interajam aí, né, para que a gente tornar aqui melhor, né? Quanto mais vocês perguntam, melhor fica, né? Como que eu personalizo aqui o conteúdo para vocês? Com a pergunta de vocês. Então, quanto mais pergunta, melhor. Beleza? Então, quero saber de vocês aí, né? Quais são os desafios que vocês têm aí em comunicar os resultados das métricas dentro da sua organização? Me fala aí um pouquinho no chat, quais são os desafios aí que vocês têm, tá? Geralmente, né, enquanto vocês vão escrevendo,
né, geralmente as pessoas, né, me perguntam e falam, pô, cara, como que eu comunico aqui o resultado? Pô, eu trabalho aqui em várias equipes, né, eu trabalho aqui numa tribo, numa área, pô, eu até tenho aqui a métrica aqui da minha equipe aqui, mas, pô, a galera lá não entende isso aqui, como que eu levo isso aqui? Como é que eu boto isso na conversa? Né? Então, essas são perguntas, né, que as pessoas me fazem. Mas quero saber de vocês aí, né? Quais são, né, os desafios que vocês têm? Ó, o Marcelo trouxe ali, ó, nem sempre são boas notícias, né? Então, como levar a notícia que precisa ser dada, mas não necessariamente é agradável, né? Então, a quantidade de métricas, né? Parece que cada área quer ter 3 ou 4 KPIs, até várias, às vezes até rola vaidade, né? Então, tem muita informação, né? Você levar um painel gigante lá com um monte de número, tipo, você às vezes até tem até orgulho, né? Fala, olha só que lindo, tem 400 métricas aqui, né? Mas daí ninguém, né? Ninguém olha para nenhuma delas, né? Então levar menos métricas é mais importante também. É um ponto interessante. Então vamos lá, né? Eu gosto muito desse autor, né? Que vocês veem que eu cito ele várias vezes, né? Que é o Douglas Ubard, do autor do livro Como Medir Qualquer Coisa. Uma das frases que ele tem é: não faz sentido medir tudo o que é possível simplesmente porque podemos. Meça só o suficiente. Né? E essa é uma frase que ela toca muito no sentido de aí dá para medir um montão de coisa, né? Mas a gente não deve medir todas as coisas que são possíveis, né? E se chegar no suficiente aqui é super difícil, né? Frase é linda e é praticável, só que é super desafiadora, né? E tão desafiadora que tem ali também o cenário, por exemplo, que o Rômulo trouxe ali, né? Ah, como iniciar uma equipe de inovação, né, com agilidade numa organização fortemente matricial, né, hierárquica. O Elias trouxe ali como definir métricas que realmente fazem sentido, né? Então, que é nesse sentido aqui de ser o suficiente, né? Então, a gente vai justamente explorar isso. Então, né, como eu até falei, né, a pergunta que eu mais recebo é, Caco, pô, como é que eu faço para comunicar os resultados do meu time, da minha tribo, as métricas, né, para os gerentes executivos? Geralmente, muitos de vocês aqui até conseguem fazer uma conversa muito boa, né? Talvez senta dois de vocês aqui, vocês conversam, se entendem. Você conversa com a equipe entende o que você está falando, e aí quando algum gerente ou executivo chama você para conversa, e aí você mostra um monte de coisa lá e ninguém entende nada, né? E eles não sabem. E aí você fala, ah, pô, o pessoal não entende nada de agilidade, pô, eu tenho que treinar essa galera, eles têm que me entender. Pô, o pessoal é foda, não entende nada. E, né, eu cansei de ver gente falando isso, né, de quando sobe o nível da conversa, não consegue se comunicar e aí reclama que o gerente, que o executivo não é ágil, né, não sabe, não entende você. E eu vou dizer uma coisa dura aqui, a culpa é tua, tá? Porque eles não vão aprender isso, né? E você que tem que comunicar diferente. Eu aprendi isso também apanhando bastante, né? A gente às vezes quer tentar induzir, mas, cara, o gerente executivo ele quer receber uma outra linguagem. É igual quando você vai em outro país, né? Alguns de vocês aí talvez já viajaram para os Estados Unidos, outros viajaram, né, para a Inglaterra ou para a França. Qual a melhor língua, né, que você vai falar lá nos Estados Unidos? Pô, você chega lá falando português, pô, o pessoal não vai te entender. Daí você vai falar, pô, esses americanos, caramba, como é absurdo, eles não sabem português, eles não me entendem. Não, a culpa é tua, você tá lá no país deles, você tem que falar inglês, né? Você vai lá na França, né? Quem já foi na França sabe que falar inglês lá eles te xingam muito, eles odeiam, né, que fala inglês lá na França. Então você tem que, pô, de alguma maneira, ter pelo menos um pouquinho, alguma coisa em francês ali para conseguir dar uma, né, se virar. Porque você está no país deles, né? O pessoal quer, né, que você se comunique na língua deles, né? Então a mesma coisa. Quando a gente fala de gerente executivo, você tem que se comunicar na linguagem deles. E você tem que adaptar a sua narrativa, e não ao contrário, né? E eu cansei de ver, né, a revolução, né, a galera mais revolucionária da agilidade falando, não, porque pô, a gente tem que educar esses executivos para eles entenderem essas coisas, eles têm que entender isso aqui. Cara, eles não vão entender. Eles não querem e a culpa é tua. Você tem que adaptar a tua linguagem. E a gente vai falar muito sobre isso, tá? Então, se esse é o teu cenário, né, se isso te incomodou, né, que bom, porque é para incomodar mesmo. Então vamos lá, né? O que geralmente, né, as organizações, né, buscam aqui, né, quando a gente fala, né, desse cenário? Elas buscam, né, algum num contexto de
foco, né, além da entrega, né, resultado sustentável, um crescimento sólido, otimizado, né, conexão com o plano estratégico, né, de uma forma aqui, né, um impacto mais preditivo aqui das equipes. Mas isso é o que elas buscam. Mas como que a gente chega lá, né? Então eu vou trazer alguns passos aqui, né? O primeiro passo você precisa entender de métrica de negócio, tá? Se a gente quer criar um dashboard que conecta com o negócio, né? Se a gente quer criar um dashboard que conecta com o resultado da organização, a gente precisa entender de métrica de negócio. Aqui tem três perguntas, né? Ou três direcionamentos aqui que vão te ajudar a pelo menos saber o mínimo do que você precisa saber para começar essa conversa. Então, a primeira coisa pô, entenda a métrica de negócio do segmento da sua empresa. Então, você precisa entender, se você está no setor bancário, pô, o setor bancário tem um set de métricas, né, e a tua organização já comunica. Muitas vezes aquele relatório que às vezes tua empresa emite, se a tua empresa está na Bolsa de Valores, né, ela emite lá um relatório trimestral. Cara, você tem que pegar aquele relatório e saber ler aquilo. Né? Essa é uma das coisas que você precisa dominar, entender as métricas do segmento do teu negócio e isso saber por que tua empresa está se movimentando, né, dentro desse segmento. O dois, né, qual que é a estratégia da tua empresa, né? Dentro desse segmento que a tua empresa está, né, qual é a competição, quem são os principais competidores, como é que tua empresa está jogando o jogo. Né? Tua empresa é a empresa que está na frente, né, a líder, é a empresa que está no segunda linha, é a empresa que está, né, correndo pela beirada, ou a empresa que está mais, né, tá lá na frente, está um pouco mais confortável e não está querendo acelerar tanto. É importante você entender, né? Cada estratégia tem uma escolha, né? E uma consequência, não necessariamente é boa ou ruim, é diferente. E entenda, né? E aí, dentro disso, você entendeu do segmento, qual a estratégia da tua empresa, entendeu? A gente veio do maiorzão, segmento, estratégia da tua empresa. E agora, dentro do teu produto, do teu projeto, né, daquilo que você está trabalhando, aquilo que você está construindo, metendo a mão ali, você e sua equipe, como que isso se conecta, né, com as métricas de negócio da tua empresa, né, e impacta a estratégia e faz essa conexão. Então, basicamente, a gente não vem de baixo para cima, a gente não pega assim, eu estou fazendo essa coisa aqui, daí isso aqui tem essa métrica e eu vou reconstruindo para cima. Faz o caminho inverso. Vem de cima para baixo, né? E essa forma de pensar, ela muda bastante aí o jogo, tá bom? Né? Qual que é o próximo passo aqui que a gente tem? Né, beleza, então você entendeu um pouco, né, dessa questão mais ampla. Então a gente partiu de um pensamento bem amplo, né, bem sistêmico, mercado, empresa, o que você está entregando. Agora a gente quer entender um pouco mais daquela estratégia atual. Aquele ponto 2 ali, pô, entenda a estratégia da empresa. Fala, pô, cara, beleza, mas como é que eu vou entender esse negócio? Pô, ninguém me fala. Saiba fazer boas perguntas. Aqui tem 7 perguntas aqui que vão te ajudar. Cara, se você souber essas 7 perguntas aqui, você já vai saber muito, muito bem aí da sua estratégia da sua empresa, tá? Então, quais são essas perguntas? Primeiro, pô, quais decisões já foram tomadas, né? Então, decisões tomadas, quando você vai se conectar com o executivo, com a gestão, cara, eles já tomaram a decisão, eles não vão, dificilmente vão voltar atrás nessa decisão. Então, não adianta você ficar criticando. Então, entende e se conecta com elas. Então, cara, o que que já decidiram? Pá, isso aqui já está decidido, então beleza. Então, se é bom ou ruim, a gente não está julgando. Vamos só entender para ir para lá. Quais indicadores estratégicos, né, que a empresa está perseguindo? Então a gente começa aqui, Caco, mas não sei, aqui a gente não usa esse nome aí, indicador, a gente usa OKR, né, usa OKR, né, que é a mesma coisa, né, usa KPI, entende? Mas beleza, não importa o nome que você está usando, o que que vocês estão perseguindo? Então geralmente aqui é num nível mais de negócio, né, então vai vir algo na linha como aumentar a base de cliente, ou aumentar, né, a receita dentro dos próprios clientes, aumentar, se é um momento mais de eficiência. Então, qual que é a estratégia que a tua empresa está buscando? Ela está buscando um crescimento acelerado, né, mesmo que isso não seja tão lucrativo para depois se tornar lucrativo, está tornando, quer um crescimento mais constante e lucrativo. Entenda isso. Quais são os resultados esperados, né, para o semestre, para o ano? A gente está agora em junho. Junho está acabando o quê? Está acabando o semestre. É um momento muito importante, né? Esse momento agora de junho, julho, né? Pode ver, todas as empresas, né, vão fazer. Existe uma revisão, geralmente em junho, no final de junho e julho, tem muita conversa executiva que acontece para entender qual foi o resultado do nosso primeiro semestre.
É justamente em julho que acontece muita revisão de orçamento, acontece muita, né, acontece coisa boa e acontece coisa ruim também, né? Em julho e agosto acontece muita demissão também, porque às vezes se a empresa está ruim, né, o resultado está ruim, vai ter que ajustar. Se a empresa está boa, é o momento que abre um monte de vaga também, porque daí a empresa acelera. Então é um momento super importante agora, o meio do ano. Então é importante, pega agora, pô, junho, né? A gente está ainda dia 10, ainda tem tempo ainda para fazer as coisas, né? Pegar as coisas que já estão começadas, entregar, gerar o resultado. Então, entenda qual que é o resultado desse semestre, né? E o que que tem que fazer, né? O que que precisa ser atingido para gerar um bom resultado. Então é sua obrigação saber isso. E qual é o resultado do semestre e do ano, né? Para entender se, pô, estamos indo no caminho e tal. O que que não pode falhar? Essa pergunta é super importante, vai te ajudar a entender aquilo que às vezes não necessariamente tem mais investimento, mas é o que tem um nível de atenção, tem mais gente olhando para aquilo. O que a empresa aceita correr risco? Qual é o nível de conflito, né, de estratégia e qual é a estratégia, quando tiver algum conflito, né, de estratégia, qual que é a estratégia vencedora? Isso aqui quase ninguém pergunta. Né? É possível que ali, dentro de onde você está trabalhando, dentro do teu contexto, né, você está trabalhando em umas duas ou três coisas, ou talvez mais coisas, né, que são estratégias às vezes, conflitantes ou entregas conflitantes. Se você tiver que deixar uma cair e para uma ganhar, qual é a decisão que você vai tomar? Você vai tomar isso de uma forma aleatória ou você vai tomar essa decisão alinhada estrategicamente? Essa pergunta aqui vai te ajudar a tomar essa decisão alinhada estrategicamente. Quais são os principais desafios, né, para buscar os resultados do trimestre? Então, isso aqui, cara, essas 7 perguntas aqui você pode fazer, você pode imprimir ela, deixar aí do teu lado aí, você vai fazer ela sempre. Né? Você pode fazer isso aqui a cada trimestre, a cada mês. Cara, se você não sabe responder essas perguntas aqui, dificilmente você vai conseguir fazer essa conexão com a estratégia, porque você não sabe qual é a estratégia, aí você fica chutando, né? Você fica tentando adivinhar, fica tentando fazer né, é como se estiver dando tiro no escuro, ficar atirando, atirando para ver se acerta, só que não sabe onde está o alvo. Né? Então, para que você comece, né, a fazer bem essa coisa de criar um dashboard, né, te conecta com o resultado, isso aqui é o essencial, essa é a base. E isso aqui é onde a gente vai derivar todo o trabalho. Dúvidas aqui, galera? Fez sentido isso aqui para vocês? Coloquem para mim no chat aí, né, se tá conectando, faz sentido aí com o que vocês estão falando. Ó, eu vi ali, ó, o pessoal falou, ó, desafio satisfazer todo mundo, né? O Cleiton botou ali uma boa colocação. Comunicação é muito mais sobre o comunicador do que o receptor. Ó, o Romulo falou 100%, faz sentido, é isso mesmo. Ó, então, salvem aí, essa aqui é vocês tirar print, né? Bota lá no LinkedIn e fala, ó, pô, aprendi isso aqui, olha só que legal, usem essas perguntas aí, depois me marquem. Então vamos lá, né? Já tem a famosa frase aqui, né, do País das Maravilhas, que a gente fez uma adaptação, né, que se você não sabe, né, qual é o impacto e o resultado de negócio que você busca, qualquer métrica vai te servir. E aí qualquer dashboard vai te servir, qualquer painel vai servir, qualquer gráfico bonito vai servir. Por quê? Porque você não vai saber fazer a conexão das coisas. Então a gente quer justamente essa conexão das coisas, né, que é o principal, né, valor que a gente quer buscar. E aí a gente vai fazer uma outra coisa, né, que é começar a é, conectar agora, né, com o caminho do dinheiro, que é um negócio que eu falo muito, né, quem for acompanhar, né, bora acompanhar talvez o TDC, ou algumas palestras que eu vou fazer esse ano, eu vou falar muito ainda sobre esse tema aqui, o caminho do dinheiro, nessa orientação ao investimento, né, e por que caminho do dinheiro? Qual que é o significado de ROI, né, que as empresas tanto buscam? Elas buscam o ROI. O que que significa ROI? Vamos lá, bota aí no chat aí para mim, ó. Retorno sobre investimento, né? Return of investment, né? O retorno sobre investimento. Investimento é o quê? Dinheiro. E o que que é investimento? Dinheiro, investimento é um dinheiro que vai, né? E o retorno do investimento é um dinheiro que volta, né? Você bota um dinheiro e aí trabalha, gera um resultado e a gente tira o retorno do investimento. Então, o caminho do dinheiro é a tradução disso, de investimento e retorno do investimento. A gente quer saber o caminho do vai e vem. Não adianta a gente só olhar só um lado. E a melhor coisa é você entender da onde que está vindo o dinheiro, né? Muitas vezes a gente fica só tentando calcular o ROI das coisas. Mas é o ROI sobre o quê? Né? Daí você fica, não consegue calcular o ROI, porque você não sabe de onde veio o dinheiro.
quanto dinheiro que veio para dizer se tá, quanto que está voltando. Então, o caminho do dinheiro, né, é uma coisa que eu venho explorando muito, né? Isso aqui a gente explora com mais profundidade até no Kanban Expert. O novo treinamento do Static também está bem orientado agora a esse caminho do dinheiro, ao Value Stream. Galera que, né, já talvez está mais conectada até com o Safe, outras práticas, né, que estão orientadas a Value Stream. A Value Stream é uma prática dessa orientação, né, o caminho do dinheiro. Só que eu vejo que muita gente complica, né, demais, então a minha ideia aqui é tentar trazer uma simplificação para que seja mais direto ao ponto. Então, geralmente, né, as value streams mais comuns são aquelas que são orientadas ao segmento ou perfil, segmento barra perfil do cliente ou localização. Então, você pode ter um jeito que a empresa investe por segmento, às vezes a empresa é gigantesca, né? A empresa, pô, a gente tem um setor do jurídico aqui, tem todo o investimento nesse segmento, os clientes ao redor desse segmento, ou, né, por localização, tem por algum espaço físico, ou a gente tem esse formato onde o investimento é orientado ao produto ou serviço que é oferecido aos clientes, né? Que é muito, se for ver o que o David Anderson fala muito, é, né, uma organização orientada a serviço, né? Orientado ao serviço basicamente é quando o dinheiro está organizado por esse caminho do produto ou da forma como a gente atende o cliente. Só que isso não necessariamente sozinho resolve. Às vezes você tem um formato de orientação mais por perfil ou segmento. Então é importante entender, né, como que a tua empresa investe. E aí é o jeito mais fácil de você entender isso aqui é entender, sabe o quê? A galera faz muita firula. Sabe como é que eu faço para entender o value stream da empresa? Do jeito mais fácil de como a empresa usa atualmente? É olhar o centro de custos. O jeito mais fácil para mim de entender os value stream, de como a empresa opera, de como ela calcula o retorno de investimento, é entender o centro de custo. Geralmente o centro de custo ele representa isso, porque o centro de custo ele já tem lá. O centro de custo serve para quê? Dentro da questão financeira, né? Quando você vai falar com o controller lá, o que que ele olha? Ele olha as coisas agrupadas por centro de custo e vai querer olhar o retorno de investimento sobre centro de custo. Então, e essas que estão conectadas, né, com essa orientação do resultado ao cliente. Então, você precisa se conectar com isso, tá? Para que você possa falar a mesma linguagem, senão você não se conecta, você não fala a linguagem lá do controller, do financeiro, da pessoa que fala, né, de dinheiro e resultado. E quando a gente fala, né, de métrica, a gente está falando de indicadores que vêm mais cedo, né, que são os lead indicators, né? O lead indicators são métricas que são precoces, elas ajudam a gente a entender o futuro. Então elas acontecem, a gente faz alguma coisa e rapidamente a gente já vê um efeito, né? Seja, por exemplo, quando a gente está olhando uma métrica dentro de um produto, lançamos um produto e a gente quer ver se as pessoas estão usando. Então, uma métrica de uso ou ativação, né? Alguém foi lá e usou aquela feature. Pô, essa é uma métrica lead indicator. Pô, usar quer dizer que ele está gerando resultado? Não. Mas é uma métrica que dá para saber mais cedo e depois ter outras, né, que vão ajudar. E tem as métricas que são lag indicator, né? Que são essas aqui da direita azul. Elas servem para a gente mensurar a performance, mas geralmente ela tem um atraso, né? Então a gente não consegue geralmente operar com elas é, no dia a dia ali, porque elas não mexem assim tão rápido. Você faz uma coisa, às vezes demora para aparecer nessa. Por isso ela é lag indicator. E quando a gente olha, né, uma das pessoas que tem sido referência em trazer essa reflexão é o Tim Herbie. Né, o Tim Herbie é uma pessoa que traz justamente essa reflexão, onde ele fala que os indicadores precoces, né, eles permitem que a gente preveja o futuro. Eles eventualmente são mais difíceis de criar, mas valem a pena, né, pelo seu valor preditivo. E quando a gente fala, né, quando a gente vai olhar sobre esse framework que o Tim Herbie traz, ele fala sobre, né, essas métricas que a gente vai ter algum controle, que são as mais lead indicators, né? E onde vai ser, a gente faz a intervenção em alguma coisa, a gente lança, faz um lançamento de um produto ou projeto, essa entrega é a intervenção. A intervenção vai mexer naquele ambiente. Isso vai gerar um output, uma mudança de comportamento. Geralmente aqui é um resultado mais direto à entrega, que é o que a gente tem o lead indicator. Então a gente tem algum resultado. Pô, tem gente usando aquilo ali, chegou, as pessoas conseguiram completar, fez o que, né, queria. Então tem várias métricas de a gente medir esse sucesso mais cedo. E aí, para depois a gente ter a métrica de fato de resultado, né, que é o outcome. Então, o outcome é o resultado percebido pelo cliente, né? Ele vai ser percebido pelo comportamento que ele faz, né, com o seu produto, com o seu projeto, com o seu serviço.
E aí, como consequência, isso gera um impacto no negócio, né? Que é uma métrica de negócio, venda, retenção. Muitas vezes a gente quer fazer o quê? Eu quero fazer uma intervenção para gerar venda. Mas não é necessariamente assim, né? A gente tem um caminho aqui para ser perseguido. E, né, o desafio dos times é justamente desdobrar, né, o que vem, né, de negócio lá para a gente desdobrar isso que está mais à direita nesse quadradinho, vermelho aqui, que vão ser as intervenções, né, as mudanças de comportamento. Então, quando você está mais no nível perto do operacional, mais perto da equipe, você vai falar o quê? Você vai falar sobre a intervenção, que são as entregas, e o que que a gente quer de resultado quando a gente lançar essa entrega, o que que a gente espera ver? Né? É a mudança de comportamento. Então, são essas aqui, são as medidas mais que a gente vai falar muito mais a nível de equipe, né? E que a gente fala no dia a dia. A gente, a gente daí começa a presumir que mudança de comportamento vai gerar o resultado. Pode ser que a mudança de comportamento não gere o resultado, né? Então, a gente também vai entender esse funil aqui. E aí chega, né, de como a gente vai mostrar essas informações, que é o ponto principal aqui da nossa discussão. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é que a gente precisa primeiro se conectar, entender essa questão que tem métrica que vem mais cedo e outra que vem mais depois. Mas será que a gente vai usar um dashboard? Né? Como é que vocês, né, fazem aí no dia a dia de vocês? Né? Então, a ideia é justamente trazer o dashboard das 4 dimensões, né, que foi o que eu, né, prometi para vocês, que é o título do nosso encontro de hoje. Então, no dashboard das 4 dimensões, a gente vai trazer resultado, entrega de impacto mais ritmo, saúde da operação e saúde das equipes. Por que que são esses 4? Porque geralmente é a forma, né, a forma que o executivo responde. Geralmente, né, e o que eu canso de ver, vejo coordenadores de equipe, squad leaders, né, até gestores de time de engenharia, tech manager, agilistas, Scrum Masters, né? Vocês começam a comunicar o resultado daqui para baixo. Ah, as equipes estão assim, assim, assado, a nossa operação está assim, assim, assado, a gente entregou isso, isso, isso. E aí depois chegou o resultado. Poxa, você está falando aqui no meio, já o executivo já parou de te escutar, ele já não quer, ele fala, pô, mas não quero saber isso daí. Eu quero saber, a primeira coisa que ele quer saber é, pô, mas tá dando resultado? Não dá. Então a gente tem que começar a responder e usar a conversa na ordem certa do executivo. Quando a gente fala muito a nível de equipe, às vezes a gente fala nessa ordem aqui, mas essa é uma conversa operacional. Essa conversa não é uma conversa executiva. A conversa executiva ela vem de cima para baixo. Onde primeiro a gente vai falar de resultado, a gente vai falar, olha, esses aqui são os resultados que a gente atingiu no mês, no trimestre. Esses eram o que a gente estava perseguindo, né? Atingimos, esse aqui foi para isso, esse era esse KPI, a gente conseguiu, não conseguiu, atingiu, não atingiu, passou, ficou X%. Essa é a primeira conversa. E aí, o que que vai acontecer? Se você atingiu os resultados, talvez alguém vai falar, pô, parabéns, legal, vamos para a próxima, né? Próximo assunto. Se você pode acontecer de você atingiu e fala, pô, nossa, que legal, que resultado expressivo. O que que a gente, qual foi, o que que a gente entregou aí que gerou tanto impacto? Pô, a gente cai para o segundo nível. Pô, a gente quer saber o que que gerou aquele resultado tão bom. A mesma pergunta vem quando a gente não entregou o resultado não apareceu. Né? A gente olhou para o resultado e o resultado não está lá. E aí a gente perguntou, mas o que aconteceu? Né? Por que que a gente não gerou o resultado? Né? A gente gerou, quais foram as entregas que a gente fez? Aí você vai sempre fazendo, né, esse aprofundamento. Então a gente vai no nível da entrega e aí as entregas vão dizer, pô, a gente teve entrega, entregamos, mas não acertamos o resultado, né? Não gerou o resultado, ou a gente não entregou. E aí, se não entregou, a gente vai começar a olhar junto ali ritmo, né? Como é que, o que aconteceu, né? Como é que estava esse ritmo de entrega? Pô, mas não entregamos nada. Caramba, por que a gente não entregou nada? Vamos olhar para a saúde da operação, né? Daí a gente vai ver, vou mostrar para vocês alguns indicadores que vocês podem olhar. Pô, a operação até tá saudável, mas pô, pô, tava ruim, um monte de gente saiu, era equipe nova, a gente mexeu tudo nas equipes, a saúde das equipes estava muito ruim, a gente não gerou por causa disso. Então a gente vai navegar, é esse o caminho, de cima para baixo, buscando as respostas, né? Conforme a gente vai mais descendo até que a gente chega na saúde, caso a gente precise. Tá? Então, a métrica de resultado, o OKR, KPI, esse aqui eu não vou nem entrar muito a fundo, porque é um capítulo à parte, mas o que eu recomendo é não inventa a moda aqui, pega o que você já tem. Aquelas perguntas que eu ajudei você, que eu te trouxe lá no começo, elas vão ajudar a saber o que você vai botar aqui, porque
você não vai ter poder de mexer. Agora nós estamos em junho, dia 11 de junho, você não vai mexer, você não vai mudar o jeito que o OKR foi desenhado, se ele foi desenhado certo ou errado, foda-se. O que você precisa entender é qual é o OKR que tem que atingir. Qual que é o resultado que a gente está buscando? Qual que é o KPI? É isso que você tem que entender. E aquelas perguntas lá vão ajudar. Você vai pegar aquilo e vai trazer para cá. Simples assim, né? E bem direto ao ponto. Não fica inventando moda. E aí, né, isso vai te ajudar para que você traga aqui e faça a conversa. Com base nos resultados que você está buscando, aí você vai entender, né, o impacto das entregas, né? Aqui você vai ter, geralmente, o que que eu gosto de trazer, né? E aqui eu estou trazendo bem simples e é geralmente o que eu recomendo que você comece. Traz aqui, né, por período, né? Principalmente aqui a gente está falando de uma forma mais executiva, você vai trazer por mês. Traga quantas entregas e quais foram as entregas de impacto no resultado, quais foram elas, né, e quantas foram. Né? Você pode, inclusive, fazer um gráfico, né, de mês a mês, quantas entregas tiveram. Você pode dizer, pô, mas isso é medir só o output. É medir, mas é importante. Se você consegue ter consistência, né, ter ritmo de entrega, você, consequentemente, você vai impactar mais no resultado. O que que é a real agilidade? É a gente impactar mais vezes, né? Dar mais tiros ali em direção ao resultado. Pode ser que a gente está entregando várias coisas e não estão dando resultado. Aí o problema não é necessariamente o nosso ritmo de entrega, é na nossa priorização, na forma como a gente está escolhendo o problema. Então isso ajuda a gente a entender aonde mexer. E aqui, né, vai ajudar você a entender a vazão, o throughput, vai entender pô, qual que é o ritmo de entrega, se isso, né, a equipe está consistente ou não. Esse grupo, né, que você está avaliando, isso aqui você pode até sintetizar por uma tribo inteira, tá? Pode juntar o throughput aqui de uma tribo inteira, não precisa ser de uma equipe, sair ser separado por equipe, porque a gente não quer ver por equipe, a gente quer ver de uma forma mais sintetizada. Você pode analisar o coeficiente de variação, tá? O coeficiente de variação é uma métrica mais avançada, onde a gente analisa, né, a consistência do throughput, se aquelas equipes estão estáveis ou não. A gente pode analisar, né, o percentil do lead time aqui, 85%, para a gente entender quais são, qual é o ritmo de entrega, né, se está consistente ou não, tem muita variação, entender aonde, né, que pode ter alavanca. Então, por exemplo, ontem tem algumas pessoas que são minhas mentoradas que são de uma instituição bancária e a gente estava justamente montando um dashboard que tinha exatamente essas questões aqui, né? Onde a gente, né, fez uma primeira coleta, entendeu? E tinha muita coisa antiga lá rodando, né? Então a primeira coisa foi que ao começar elas fazer o trabalho, mostrar essa informação. Cara, elas começaram a ver que tinha coisa em andamento há mais de 200 dias, né? Tinha o EPAge aqui, ó, coisa há mais de 200 dias. Aí começou a sair, né? Daí começaram a priorizar e as coisas começaram a ser entregue. Aí o lead time foi lá para cima, né? O throughput também aumentou um monte, porque daí começou a ter um monte de entrega, né? E aí o que a gente foi vendo é pô, um movimento de a gente tirar as coisas velhas, né? Elas começaram a ser entregues. O aging WIP começou a cair e aí o ritmo de decisão começa a ficar melhor. A gente olha também a carga de falha, né? Que é questão de defeito versus entrega que de fato impacta o resultado. Então, isso é importante a gente avaliar. Então, aqui a gente está falando, né, de uma misto de métricas de fluxo com número de entregas de impacto no resultado, tá? Isso aqui é relevante. Essa segunda dimensão, ela ajuda a responder se a gente está entregando resultado ou não, né? E a gente vai vir aqui. Então, com base aqui, a gente vai ver, estamos tendo entrega? Pô, então a gente está entregando a coisa errada, né? Ou não estamos entregando exatamente aquilo que gera resultado. O que que a gente pode fazer para mexer? Então, a equipe está num ritmo bom, é só a gente acertar para onde a gente bota a energia, porque tá, tá tendo entrega. Agora, o outro cenário é, pô, a gente não tá conseguindo entregar nada. Aí vai ver, pô, o Agent Whip é lá na casa do, né, lá em cima, nada sai, throughput baixíssimo. Pô, aí tem que ter uma intervenção para entender mais o que que tá rodando e tentar, né, quebrar mais, fazer a coisa sair, porque se não tem entrega, não vai ter resultado, tá? E aí, principalmente quando não tem entrega, ou quando isso aqui não está funcionando, a gente vai para o terceiro tópico, que é o saúde da operação, né? Na saúde da operação, a gente geralmente vai olhar por número de defeitos, né, que vem do cliente, número de bugs, né, internos. A gente vai olhar por número de incidentes, né, que são paradas críticas, né, que geralmente geram um impacto significativo na operação. A gente vai olhar
né, pura entrega de valor versus suporte versus operação, como que aqui sobre uma ótica financeira, tá? Geralmente aqui eu gosto de olhar sobre percentual e entender. A ideia aqui é olhar sobre uma cabeça de dinheiro, né? Onde a gente olha, pô, a gente tem um investimento nessa tribo toda aí, nesse grupo de pessoas. Quantos por cento desse dinheiro vai para de fato entrega de valor? Quantos por cento vai para suporte? Quantos por cento vai para operação? Essa é a resposta que a gente vai dar aqui na saúde da operação, né? Se isso está desequilibrado, possivelmente você vai ter alguma ação. E indicadores de engenharia de software, né, que eu geralmente, né, recomendo o Dora Metrics, né? Quem não conhece Dora Metrics, procura pelo livro Accelerate, tem várias palestras no YouTube, né, dos autores que fala sobre várias métricas, né, de operação, sobre a ótica de engenharia de software e que vão ajudar muito você a entender aonde tem gatilho. Geralmente, se você tem essas métricas DORA muito ruins, elas estão tendo impacto justamente no teu ciclo de entrega, né, que talvez seja muito longo por questões de engenharia de software que você precisa avaliar. Beleza, você entendeu aqui, né? Talvez você vai entender essas relações, defeito. Aqui você vai poder entender criado versus resolvido. Geralmente, o que que eu gosto de ver mês a mês, criado e resolvido num gráfico de barra e entender uma linha de tendência de saldo, né? Principalmente quando a gente fala ali de defeito, bug, incidente, para que a gente não deixe acumular, né? Isso aqui ajuda, principalmente aquele cenário onde vocês provavelmente já viveram, né? Pô, agora vamos fazer o trimestre de resolver bug. Pô, eu odeio isso, porque isso é um atestado de incompetência, porque quer dizer que a gente não fez direito o trabalho, né, de olhar para a saúde da operação, a coisa explodiu, não teve mais jeito, a gente teve que parar tudo para resolver um monte de problema durante 3 meses ou vários meses, né? Então, isso aqui vai ajudar que você, se fizer, se você está nesse momento aí, fala eu aí no chat se você está nesse momento de tá, a operação resolve bug, eu já teve esse ano, né? Coloca para mim aí no chat aí. Se você está nesse cenário, isso aqui vai te ajudar para que você resolva isso e não volte a acontecer, tá? É importante que a gente. Ó, o André falou, estou exatamente nesse momento, né? Eu sabia. Então, então, esse aqui é saúde da operação. E o último ponto que é saúde das equipes, né? Saúde das equipes, né? Que são o famoso health check, né? Que conhecem muito aí, né? Pelo nome bonito em inglês. Mas na verdade a saúde, health check é uma verificação de saúde, né? Então a saúde das equipes. Eu trouxe aqui, né? Um formato de. Esse foi um tema. Faz tempo que eu tô até para falar disso. Eu tô anos aqui com um post engatilhado aqui falar. Foi um tema que eu estudei muito, principalmente eu masterizei ele assim, foi em 2018, acho que em 2018 todos os eventos que eu fui, o ano inteiro assim, eu conversei com todo mundo sobre isso. Na época, né, não sei se tem alguém da Envilha aí, né, o pessoal da Envilha, pô, tinha criado um baralho super legal, tinham feito um trabalho muito bom assim de health check, mas eu estudei vários formatos, né, de health check pelo mundo. Eu conversei com o pessoal lá do Spotify, que também tinha um formato de health check lá. É, enfim, conversei com várias empresas que tinham algum formato de avaliar a saúde das equipes, é, né, e inspirado num modelo, né, que, né, o pessoal da K21 popularizou muito aí das 4 dimensões da agilidade, mas entendendo que a gente tem que olhar sobre várias coisas, a gente fez uma saúde aqui, né, essa checagem da saúde sobre essas 4 dimensões, então sobre capacidade, operação, negócio e fluxo. Então, essa questão aqui, né, e isso aqui não é para vocês copiar aqui, né, mas é para vocês entender que vocês devem achar a maneira de vocês dentro da organização de vocês. Esse aqui foi um formato que a gente aplicou na RD Station, né, o pessoal lá depois continua evoluindo, com certeza, né, pelo que eu conversei com eles lá hoje já está bem diferente, já evoluiu, né, tem mais questões, mas a ideia é perguntar pouca coisa. Então, geralmente aqui capacidade a gente fazia com perguntas que ajudavam a entender se a equipe tem as habilidades, né, se está adequada a capacidade de demanda e nível de colaboração entre as equipes. Então, tem uma série de perguntas, aqui são as principais, né, que ajudam a fazer essa checagem. Negócio, né, a gente olhava muito sobre a questão de qual é a capacidade daquela equipe de fazer uma intervenção rápida,
né, questão de foco e responsabilidade, né? Se tem muita coisa dividida, a relação de dependências. Então, por exemplo, quando a responsabilidade de produto está muito dividida e não está legal, geralmente é um indício que tem muita coisa agarrada, né? E as dependências são difíceis de gerenciar. E a operação a gente mudava de tempo em tempo, tá? Essas perguntas ali, mas geralmente sempre tinha de débito e bug ali para entender a operação nesse sentido, que é um pouco da conversa sobre a saúde da operação lá de cima. Mas os outros dois geralmente eram perguntas sazonais, que eram pontos que a gente estava melhorando naquele momento. Então, por exemplo, ali tinha um momento que a gente estava querendo melhorar o deploy em produção. Então, existia uma validação, checagem de saúde sobre esse aspecto e monitoramento. Eram duas questões. Essas perguntas elas mudavam conforme o tempo. E fluxo, onde a gente entendia, né, cadência, previsibilidade, estágio de formação da equipe e ritmo da equipe. Então, entendendo se a equipe está num ritmo constante ou não. E isso ajudava isso aqui, quando você olha, né, várias equipes e olha por esse aspecto, te ajuda a entender um pouco aonde está o mapa de calor, né? Se tem alguma equipe só que é problema, se são todas daquele grupo que estão problema, então isso te ajuda a dar, né, sentido a isso. E como que você vai levar isso, né? Aí você vai levar em algum formato aqui, tá um formato bem simples, mas você vai trazer isso tudo, né, num lugar sintetizado, né? Então o dashboard ele vem em você unir essas quatro coisas: impacto de resultado, né, a questão de impacto de entrega. Então você vai escolher algumas informações gráficas, né, a saúde da operação, né, e a saúde, né, das equipes e das tribos. Então esse aqui, né, é o formato que, eu já usei, eu uso e já usei e hoje ensino as pessoas a usarem, né? Eu uso essa relação desde basicamente 2016 e é o que eu chamo do básico bem feito. Se você consegue relacionar essas quatro dimensões, né, você sempre vai saber aonde que está o problema, porque ou se deu certo, né, por onde que deu certo. Então, o teu objetivo aqui é saber ter essa relação sistêmica, né, com essas métricas e não ficar só olhando para um lugar só, tá? Então é com base nisso, né, que eu trago, né, aqui para vocês essas dimensões. E eu quero ouvir de vocês aí, né, também quero saber as perguntas, tá? Isso vai ajudar principalmente a gente a atingir, né, o principal aspecto, né? O que que a gente quer? Reduzir o tempo de entrega, né? Principalmente esse é o grande alavanca que você vai fazer para mexer na linha do resultado, né? Se você aumenta a frequência das entregas, você multiplica a chance, né, de impactar o resultado de negócio, né? Basicamente aqui é a flechada, né? Se você só dá uma flechada, você errou, você tem uma chance de acertar. Agora, se naquele trimestre você deu 5 flechadas, 4 errou, mas uma eu acertei, pô, eu fui aprendendo, né? Eu fui calibrando. Ó, essa ficou mais ruim, mais longe, foi um pouquinho mais perto, pô, acertei. Então essa é a questão de ir calibrando, né? E a gente quer mais, a entrega frequente, ela vem, né, sobre esse aspecto, tá? E, né, antes de abrir para as perguntas, né, eu vou fazer um jabazinho aqui para vocês, né? Mas Caco, pô, eu gostei disso daí, eu quero aplicar aqui na minha empresa, mas eu queria ajuda, né, para fazer. Então é justamente aqui, né, que eu quero, né, provocar vocês, né? Muitas vezes esse básico bem feito, que é o simples, né, ele parece difícil, né? Apesar de você talvez já fez cursos, estudou um monte, né, fazer o básico bem feito, ele parece ser desafiador, né? Te gera dúvida, incerteza. E, pô, já fiz isso em várias empresas, né? Hoje eu faço em muito mais empresas através, né, das minhas mentorias, dos mentorados. E, pô, tem algo importante aqui que é exclusivo, né? Que para fazer esse algo, né, bem feito, ele às vezes parece mais complicado do que parece. E a gente sabe que não tem uma receita exata, né? Não adianta você pegar você pode pegar tudo que eu mostrei aqui e tentar copiar exatamente e não vai resolver, porque tem que adaptar, tem que ter uma personalização aí para o teu contexto, né? O que eu tentei trazer para vocês hoje aqui é a forma de pensar, né, para que como você amarre as várias coisas, né, e conecte uma na outra. Então vai surgir dúvida, né? O que que faz primeiro, o que que faz depois, como é que faz na prática, qual que é a métrica, como eu analiso isso, como eu relaciono uma coisa com a outra. Às vezes até te paralisa, te dá insegurança, né, te dá medo. E às vezes você até duvida, cara, acho que eu não nasci para isso, né? Pô, já tentei um monte de coisa aqui, não vai para mim.
E hoje, né, eu ajudei você a ir um pouquinho, andar um pouquinho nesse degrau aqui, né, em torno desse resultado, né? Se você está aqui hoje é porque provavelmente você tem esse problema da escala. E esse forma de pensar, né, com esse dashboard, com certeza ele vai desbloquear, né, e dar uma boa sustentação aí. E aí eu tenho um convite especial, né? Você pode, né, e eu posso te ajudar a fazer isso junto com você, criar esse dashboard e traçar o caminho, né, desde o caminho do dinheiro até você ter, né, o resultado. Então eu tenho um programa de mentoria, né, que é o, o Líder Tech de Resultado, onde você vai ter acesso, né, por 6 meses na mentoria, com um encontro mensal em grupo, mas o grande diferencial é que você tem uma orientação individual diretamente comigo, né? Você vai poder trocar ideia comigo, perguntar para mim direto no WhatsApp. Então esse aqui é um dos formatos, né? Eu vou te dar segurança, velocidade, acompanhamento. Então, além dos encontros mensais, né, você tem acesso direto comigo e pode receber orientação direta. Tá, esse é um dos formatos. Existe um outro formato também, que é um consultoria individual, onde eu vou me encontrar diretamente contigo. Então, esses são os dois formatos possíveis, né? Claro, um consultoria individual tem um valor maior, porque você tem mais acesso a mim. O que muda é o nível do acesso, né? Eu criei esse formato em grupo para que todos vocês possam ter acesso e possam usufruir. Então, não é um curso, é uma orientação prática e você sempre vai ter uma resposta, né? Inclusive, esses conteúdos aqui que eu faço, né, eles são extremamente valiosos, eles ficam, inclusive, disponíveis lá no grupo de mentoria para que você possa acessar sempre que você quiser. Então, não é uma coisa que eu estou fazendo aqui pela metade, né? É algo um pouco completo aqui para você e que eu quero que você aplique. Então, além disso, você ganha, né, bônus exclusivos, né, tem acesso ao grupo, acesso a todas essas gravações, ganha acesso a vários cursos, né, que vão te ajudar a botar isso em prática. Né, mas eu não quero que você fique travado, acha que, pô, não é para mim. Não, é para você. Isso aqui cabe no seu bolso, né? Vale facilmente R$ 10.000. Eu tenho mentoria que custa R$ 10.000, eu tenho mentoria que custa R$ 6.000, que são as mentorias mais orientadas na consultoria individual, então tem diferenças de preço, porque tem diferença de acesso ao meu tempo. Mas tem sempre um valor que encaixa aí na tua necessidade. Então, né, você quer mentoria, quer workshop, então hoje, né, vocês vão ter acesso a essa mentoria de 6 meses, né, pelo valor exclusivo de R$ 997 ou 12 vezes de R$ 99,70. 12 vezes de 99. Né? 99 você gasta no fim de semana ali comprando uma besteira, bebendo chopp ali na esquina, né? E diz que não dá tempo de investir em você, né? E aí fica batendo a cabeça a semana inteira, trabalhando um montão de hora, né? E não tem tempo e não consegue gerar o resultado. Então, se você quiser, né, ter acesso a tudo isso, né, parar de bater cabeça, ter o máximo, né, e ter acesso a essa mentoria de grupo, entra nesse grupo, né? É só você clicar aí no celular, você vai entrar lá, bota aí no teu celular, entra ali nesse grupo. Eu vou saber e aí eu vou te chamar lá, né? Ou você tá lá no grupo, me manda mensagem direto para mim também, fala, ó, cara, pô, quero saber mais da mentoria. E aí eu te passo, né, o link para você entrar, tá? Então vou deixar aqui, enquanto isso, vamos lá para as dúvidas, né? Então, quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, pode levantar a mão. Vocês têm acesso aqui ao recurso aqui no Zoom, tá? Só clicar no botãozinho levantar a mão ou bota aqui no chat. Ó, o Rômulo até colocou ali no chat. Rômulo, você quer trazer a tua dúvida, quer narrar a tua dúvida aqui pra gente aqui? Pode ser. Boa noite, pessoal. Boa noite. É, na, na organização que eu trabalho, a gente está no movimento atual e eu sou da área de tecnologia e a gente saiu da área de tecnologia e está invadindo a área de negócio. Então, criou os times ágeis, né, dentro da área de estratégia, dentro da área de crédito, né, dentro da área de planejamento, e criou-se a figura dos Scrum Master, dos POs. E a dificuldade que a gente está tendo hoje em dia, né, é justamente o PO assumir esse papel, ele assimilar, entender esse papel dele nessa dinâmica para alcançar os resultados. E aí gera uma angústia, gera várias coisas que tu postou aí nos slides. Gostei bastante da saúde da equipe, porque o time que estava acostumado, a área o time de TI que estava acostumado na dinâmica dentro da nossa área, a pegar as demandas que vinham da estratégia, que estava no nosso planejamento estratégico, né, que desembocou no PDTI,
a gente pegava a demanda e ia para frente, né? Puxava o Aham. gestor, tracionava, né? A gente tracionava tudo isso. Agora está invertendo. Isso gera uma angústia e uma sensação de ineficiência que a gente está sentindo muito grande, porque a gente está querendo, só que a batida do PO, né? Dos POs, tá diferente, né? Ele tá meio que perdido. E aí a gente se vê em vários momentos de ideação, das sprints e de revisão e de montar PBB, cara, que há uma sensação de perdido. E aí como a gente atua, entendeu? De chegar Legal. junto, de apoiar para chegar no resultado. É, acho que o ponto, Romulo, tem Uhum. uma transição, né? Pelo Senarro aqui é um cenário É, onde tinha uma. As equipes estavam muito orientadas a fazer coisas, né? Fala assim, ó, me diz aí o que que é pra fazer, a gente faz e entrega para ti, e é isso aí, né? Manda mais coisa que a gente entrega mais coisa. E aí onde você está navegando para um formato onde assim, olha, tem esse resultado aqui para entregar, aí vocês têm que pensar aí o que que precisa ser entregue, né? Então, são dois extremos, né? E talvez, né, o que dá para trazer aqui o insight é se você não está querendo ir pular de um extremo para o outro, né? E tem um tempo de preparação, né? E porque existe um formato onde você vai preparar as equipes, as pessoas nesse processo, né? Que as pessoas estão é, habituadas ali a trabalhar o pensamento de uma maneira, né? Então, essa condução para esse novo formato, onde as pessoas têm que pensar o que fazer, ela, né, o que o Marcelo falou ali, é não necessariamente capacitar, mas é dar tempo de capacitar não é o suficiente, né? Não dá para instalar assim, né? Capacitar seria às vezes muito assim, ah, vamos ler, a pessoa deu um treinamento e no outro dia agora ela está treinada, é só fazer. Não, existe uma maneira de, é um comportamento, né, diferente, né? Então esse comportamento diferente é como se, como você navega na incerteza, né? Então que é o que o Vilmar trouxe ali também, ó, a questão de uma questão cultural, né? Essa questão cultural, e esse é um trabalho, tá, Rômulo, que precisa ser, é muito mais que até métrica, né? É mais mudança, às vezes tem mudança de perfil também, e tem pessoas que, por mais que a gente queira muito, elas não, às vezes o perfil delas não permite ela trabalhar num momento, num cenário de mais incerteza, né? Então tem essa questão também, tem tanto o perfil cultural da pessoa, quanto fazer essa transição de um modelo onde me diga o que é para fazer, a gente faz, para um modelo onde, ó, esse é o resultado que a gente quer chegar, né? Agora a gente tem que pensar aí, né? O que que a gente vai fazer para entregar. Então dar autonomia, simplesmente, né? Às vezes a gente fala, pô, não, é só dizer o resultado que agora eles sabem o que fazer. Bom, mas nunca fizeram assim, né? Sempre era alguém dando comida na boca ali, era só comer e, né, fazer o processo. Agora não, agora tem que, né, que caçar. Então e talvez o Rômulo, né, o que que faz sentido é até a provocação que eu fiz lá no começo, né? Aquelas perguntas lá iniciais é justamente o que mais vai fazer sentido nessa conversa de o pessoal entender e se conectar, porque muitas vezes eu vejo também dentro das organizações, né, os POs emergindo da equipe. O PO muitas vezes era sei lá, um analista de sistema, uma pessoa um pouco mais orientada à entrega, e ela nunca teve acesso, às vezes, até a informação mais estratégica. E de repente, agora ela tem que se preocupar com o resultado e tudo mais, e não tá ali preparada, né? Vamos pegar o que o pessoal falou no chat aqui, ó. Ó, aí o Diego falou, pô, seria um feature team versus product team, como o Martin Kagan fala? É, mais ou menos, mas acho que não é necessariamente isso. Martin Kagan vai no extremo também, mas é essa é navegado um formato de entrega para começar a trazer orientação e resultado. Então existe uma transição, que eu acho que esse é o que precisa ser pensado, né? Então, ó, o Marcelo trouxe ali, pode criar alguns exercícios práticos para esse pessoal. Não sei, seria um ponto de exercício prático. Eu gosto muito mais da linha de a gente trazer de verdade fazer a transição em alguns semestres, em alguns trimestres, assim, né? Então,
Por exemplo, como é que eu vejo uma transição desse formato? Pô, a gente está num momento que a gente só entrega coisa e não se preocupa com o resultado. Vamos trazer, pô, no próximo trimestre, vamos começar a trazer o resultado junto. A gente não vai mexer muito, a gente vai continuar entregando coisas, só que agora a gente quer entender como essas coisas se relacionam com o resultado. Aí, pô, num trimestre seguinte, a gente já começa a tentar ficar mais forte. A gente vai começar a acelerar o ciclo de entrega, encurtar ele, para poder impactar mais vezes o resultado. Então, essa transição eu vejo que, principalmente se é uma empresa consolidada, com uma cultura bastante estabelecida, pô, eu vejo que é algo que, né, vai pelo menos ali para você começar a perceber uma mudança consistente em uns 6 meses, né? Principalmente porque vai seguir esses ciclos de planejamento e execução, os ciclos de execução da empresa que são o que vai guiar, né? E para que a gente comece a trazer essa orientação, né, ao resultado, né? Então, tendo bastante intensidade, assim, pô, é uns 6 meses pelo menos, mas é algo desafiador. Acho que tem esse caminho, sabe, de você ter que ter esse tato e perceber, começar a trazer o quadrante um ali, que é o resultado, né, que eu trouxe aqui para vocês, que muitas vezes ele fica, né, ele não chega, né, a gente não fala sobre esse quadrante aqui, ó, as pessoas só falam, reportam isso aqui, ó, entrega, e daraná, isso aqui, e às vezes um pouco de saúde aqui da operação. Não fala desse cara aqui. Então, começar a trazer esse cara aqui para o jogo e principalmente dar o que que vai acontecer quando você começar a trazer e de fato a pessoa não está preocupada aqui, eles vão começar a ver que o que eles entregam aqui mexe zero aqui, né? E aí a gente começa a mexer a forma que a gente define os resultados daqui para que eles fiquem mais conectados. A gente começa a ver o impacto, a gente começa a ajustar a entrega para que tenha mais impacto aqui. Então essa jornada, né, que ela vai ser precisa aí para navegar. Fez sentido, Romulo, para o teu contexto aí? Ó, falou que fez Sim, sim, sentido. cara. Fez sim. Fez muito sentido, sim. Vamos lá, vamos abrir mais uma última pergunta aí para quem mais quer trazer uma questão aí. Ó, o microfone para você estar, vocês pode ativar o microfone aí e perguntar. A última. Olá, Caco. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Bom, se Érica. ninguém se posicionar, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta, que ela ressoa mediante todos esses assuntos, mas ela fica ali um pouco, sempre passa um pouco incógnita, né? Sempre meio despercebido, que é o dilema de algumas lideranças em resistir à aplicação de novas métricas, porque às vezes, dado um ecossistema de uma empresa menor, bem mais uma pegada familiar, assim, de uma galera que já está trabalhando junto há um tempo, pequenininha e que tem esse carinho, além da correlação trabalhista, há está havendo, né, que é o meu ecossistema atual, uma certa resistência por receio de microgerenciamento. As lideranças pedem métricas, pedem resultados, a gente trabalha para formular e apresentar, mas há um receio de onerar, de atrapalhar. Suponho que seja uma questão de mindset, enfim, eu gostaria de ouvir, não é bem uma pergunta, é mais um tema a abrir para discussão. Mas como que você enxerga, ou como que você já lidou com isso quando você teve essas situações onde é necessário prototipar uma organização, uma metrificação para poder medir resultados, mensurar e etc., mas há uma certa resistência da própria liderança que requisita tal dado, mediante receio de mudança no dia a dia, impactante, né, na parte da operacional. Não sei se eu consegui ser sucinta, qualquer coisa fica à vontade. Acho que eu entendi. Se eu não entendi, daí você me corrige aqui. Mas o que eu estou entendendo né, você quer evoluir, né? Vamos trazer o tema aqui. Beleza. Pô, a gente mede, tem algumas medidas, algumas métricas, e a gente quer trazer um pouco mais de informação, mais detalhe, né? E aí, quando você começa a trazer o nível de detalhe, né, o pessoal fica com receio, né, daquele nível de detalhe, porque
porque aquilo vai expor alguém, né? Vai expor as pessoas. Então as pessoas não gostam de ser expostas, né? Então, quando você não mede as coisas, né, e tem poucas medidas, é muito fácil de a gente sair pela tangente, né, dar aquele veja bem e tal, e as medidas, elas, métricas nelas já são mais explícitas, né? Vai estar ali na cara ali algo mostrando que o resultado não está sendo atingido e, né, a gente vai ser um pouco vai ser exposto a algum nível. Então, acho que o ponto e aí talvez eu vou deixar um vídeo aqui no chat aqui, eu já vou pegar ele, já vou botar aqui no chat para vocês, que é como conduzir esse processo de mudança, tá? Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube lá que é justamente sobre o processo de mudança que você vai ter que entender. Eu uso até o formato lá do Kanban Maturity Model, que é você entender os níveis culturais, né? Algumas características culturais da empresa. Então vamos supor assim, Érica, se você está numa empresa que o pessoal tem uma cultura de caçar culpados, né? Vamos supor assim, pô, dá algo errado, quem foi? Né? E não estou dizendo que é certo ou errado, o fato é que existem alguns cenários que têm uma orientação maior a buscar essa busca, né? De quem é o responsável. Então, quando você começa a trazer algumas métricas, talvez você vai expor alguém que vai ser cobrado publicamente. Então, a forma que você vai conduzir esse processo de mudança, ele tem que ser, né, um pouco mais sutil ali para que você não gere problema, né? Porque às vezes você tem a chance de jogar merda no ventilador, né? Mesmo que seja sem querer, né? Mas você veio na boa intenção, fala, não, pô, vou mostrar isso aqui porque isso aqui vai ser bom. Mas daí, pô, chega lá, aquilo gera uma consequência e a pessoa é exposta, é cobrada. Então, como que eu recomendo você começar a fazer, tá? Então, principalmente, o grande problema, né, é a gestão média, né? O problema não, mas os grandes impactados, né, geralmente são a gestão média, são gerentes, coordenadores, né, eles ficam inseguros quando a gente começa a trazer algumas métricas. Então, a primeira coisa é começa a trazer para eles e mostrar não necessariamente só o lado de como aquilo vai expor ele, mas sim qual é o benefício que ele vai ganhar com aquilo. Porque as pessoas só se movem quando elas veem ganho próprio, né? Isso é egoísmo e o mundo é assim, tá? Não adianta ser a gente lutar ao contrário, mas é assim que as coisas se movem. A pessoa vai olhar, isso é bom para mim, então vai ter. Não é bom para mim, não vai ter, não vai. Se o cara tem poder dentro da organização, ele vai vetar aquilo, ele vai fazer com que aquilo não vá para frente, porque se aquilo vai incomodar ele, vai gerar mais trabalho, vai prejudicá-lo, a pessoa não vai querer que aquilo avance, tá? Então, então acho que o ponto principal é que é assim, ó, primeiro entender qual é a velocidade que você vai conseguir andar dentro da tua organização e qual é a narrativa, né, que você vai conduzir com essa gestão média, porque eles só resistem a ser a mudança porque eles veem que aquilo vai prejudicá-los. Então, como que qual é a vantagem que você vai oferecer para eles para medir alguma coisa, entendeu? Perfeito. Sempre visar, né, qual é o ganho. Beleza, a gente pode se lascar e É. talvez expor A ou B, mas vamos focar ali no ganho, na melhoria. Então, quem quiser saber mais disso, pô, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube que é o que eu chamo da gestão de mudança hackeada, que é com base nos 8 passos de Kotter, né? Eu ensino isso mais profundamente dentro do Kanban Expert. Então, quem quiser saber mais, inclusive, né, sobre o Kanban Expert, a gente vai ter uma turma agora em julho. Né, a gente tem uma aula de 4 horas sobre isso, né, de aprofundamento sobre gestão de mudança e tudo mais. Mas basicamente eu falo principalmente sobre como trazer a mudança que está reprimida, mas sobre narrativa. Então, toda mudança que, né, acho que o insight que dá para trazer, que é o recorte que tem lá, depois vocês podem, pega lá no meu canal do YouTube, vou botar aqui no chat para vocês. É, toda mudança, né, que você vai fazer, você precisa comunicar ela sobre a ótica daquele grupo. Aquele grupo de pessoas que está sendo afetado precisa ver vantagem. Então, se a gente vai fazer, eu vou fazer uma mudança aqui, e essa mudança vai ser, quem vai ser afetado vai ser o Michael, a André, a Déia, e o Thiago e a Rosângela.
Então, pô, a Rosângela e o Michael trabalham próximo, né? Vamos supor, pô, trabalham num grupo, tem um grupo de interesse, né? E o Thiago e a Andrea têm outro grupo de interesse. Então, eu vou ter que comunicar essa mudança de duas maneiras. Uma maneira que a vantagem que eu vou gerar para um grupo e a vantagem que eu vou gerar para o outro grupo. Cada pessoa tem que se conectar com essa mudança, né? E esse vídeo que tem lá no canal lá eu ensino que é é um hack ali de como você fazer a mudança, tá? Vou até botar aqui, eu vou botar aqui no chat aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu pego, vou abrir mais uma pergunta aí para vocês. Ó, se mais alguém quiser perguntar, vou pegar aqui o vídeo da mudança aqui para vocês. Esse aqui, ó. Achei, ó. Já vou mandar aqui. Se você estiver vendo gravado, procura lá no meu canal do YouTube, né? Kanban Expert, lá YouTube Kanban Expert, e descubra o segredo de mudanças sem resistência. Tá? Vocês que estão aqui, né? Vamos pegar o linkzinho aqui no chat. Então, esse aqui é o linkzinho aí, ó. Então, clica aí, salva esse vídeo aí. Esse vídeo aí, pô, quero saber mais disso aí. Quero saber como aplicar. Pô, tem duas maneiras de você aprofundar nesse negócio da gestão de mudança. Uma é no Kanban Expert, ao vivo comigo, ou no curso da gestão de mudança evolucionária que está lá no Software Zen. Então, onde eu ensino também, lá a gente tem 5 aulas disso aí. Foi bem mais profundo, né? Foi bem grande a intensidade que a gente foi no gestão de mudança. Mas aí nesse vídeo você vai ter uma ideia, né, que é inspirado no princípio base que é o Gemba, né? Vá ao Gemba, que é do princípio do link. Vai lá, entende o que está acontecendo e comunica com base em cada público que está sendo afetado ali pelo processo de mudança. O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Então, enquanto vocês vão pensando aí se tem dúvida, ó, o caminho mais curto para você ter esse tipo de orientação, aqui eu dou orientações para vocês e quem está lá na mentoria, né, pode ter esse tipo de orientação todo dia. Então, você lá na mentoria, você tem acesso a gravado a isso, tem acesso a vários materiais e cursos, né, específicos sobre essa questão de, né, tanto aqui de métrica como gestão de mudança, né, você vai ter minha orientação específica, né, e tá num valor, né, especial aí para que você possa ter acesso a isso, tá? Então, ó, já vi que tem várias pessoas entraram ali no grupo, é só entra, clica aí, ou, né, se quiser, vai lá no grupo lá que vocês estão, manda direto para mim lá também, fala, pô, cara, quero saber mais da mentoria, né? Eu já te mando. Ó, vi que já entrou algumas pessoas ali, já vou mandar mensagem ali para vocês assim que terminar, tá? Esse é o caminho mais curto, né, para você ter orientação, resultado. Aí fala, pô, Caco, mas eu queria, né, eu queria saber um pouquinho mais aí, né, das formações, né, como é que, o que que tem, né, pela frente aí, o que que eu posso também usufruir aqui, né, para poder ter resultado. Então, ó, além da mentoria, se você entrar lá na agenda, o Obacaco Experience, né, e fala, pô, Caco, tô com dúvida, não sei se essa mentoria, esse negócio é para mim, né, então entra ali na agenda, você pode ganhar um assessment gratuito aqui, ó. Você entra aqui, clica aqui, preenche, né? E eu vou te chamar para te dar vou conversar contigo por 30 minutos. Caco, pô, eu queria aprender mais Kanban. Pô, Kanban é o Kanban, tem aqui a parte do start para quem está começando. Tem o Kanban Practitioner, a gente vai ter uma turma semana que vem, né? Tem um valor especial aí para vocês. Tem o Static Canvas também, que ajuda, né, a fazer todo esse processo, né, de gestão de mudança com a visão sistêmica. Pode comprar os dois juntos. Ou tem o Kanban Expert, que é focado em escala, né? Provavelmente as dores que vocês estão aqui é muito em escala. Aqui a gente vai ter um dia específico, né, de value stream, como que você vai mapear o caminho do dinheiro, entender como organizar teu portfólio e orientar tudo esse retorno para poder calcular o retorno do investimento. Como a gente usa o Fly Level, né, para fazer a coordenação e fazer o portfólio Kanban, tudo orientado a coordenar corretamente várias equipes que estão e conectar com esse caminho do dinheiro. Como que você vai organizar o teu design organizacional para ser um design escalável, evolutivo, né, que te permite crescer a organização sem ficar jogando tudo para cima e reorganizando tudo toda hora, que isso dá muito prejuízo. Métricas em escala, que é um aprofundamento disso que a gente está vendo hoje aqui. E gestão de mudança, que é um aprofundamento desse vídeo que eu mandei para vocês no YouTube, como a gente correlaciona, né, para fazer essas mudanças em resistência e uma introdução ao Kanban Maturity Model.
tá? Tudo isso aqui você pode participar lá ao vivo, né? E aí você tem acesso. São 5 noites, pô, profundamente. Aqui a gente está dando só uma pinceladinha, tá? Então entra na agenda ali, confere que tem todos os preços, né? Ficou com dúvida, né? Sempre tem um botãozinho aqui embaixo, você me chama aqui, cai direto lá no meu WhatsApp, né? Você vai clicar aqui, vai mandar um oi lá para mim direto lá. Então, é isso, ó. A Paty perguntou aqui, a aula vai ficar gravada, né? Essa aula de hoje aqui é gravada para quem está na mentoria, tá? Então, quem está na mentoria, eu vou disponibilizar provavelmente ali no grupo um dia, ela fica disponível um dia, depois eu fecho, e só quem está na mentoria que vai ganhar, tá bom? Então é isso, pessoal. Ó, venham para cá, sempre tem mais coisa, né? Toda semana eu trago aqui conteúdo valioso para vocês, né? Mas isso tudo, né, só se sustenta, né, se a gente tiver pessoas que avançam também para o outro lado, tá? Então é uma troca, botem em prática, né? E a gente se vê aí na próxima, beleza? Quem quiser acompanhar essa semana tem o TDC, eu vou estar palestrando na Trilha Stadium lá na sexta-feira. Acho que a Trilha Stadium é gratuita, então você pode se cadastrar lá no TDC para assistir as palestras na Trilha Stadium, né, de forma gratuita, um evento super legal. Se alguém vai estar aqui em Florianópolis, me procura, né? Eu vou estar lá no evento todos os dias. Começa amanhã e a gente se vê por aí, beleza? Valeu, até mais. Até mais, Caco. Valeu. Valeu, Caco, obrigado.